Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, pastor João Márcio, para seguirmos a nossa caminhada, como crescer na oração, como ter uma vida de oração abençoada. E essa semana nós vamos estar trabalhando o tema de a oração eu vejo e o sentimento de gratidão que a gente deve incluir em todas as vezes que a gente está orando. A semana passada nós deixamos para vocês aqui algumas tarefas com respeito ao estudo dessa semana, começando com um texto para memorizar, que foi o texto de Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós passamos para vocês algumas questões, algumas perguntas, para que vocês pudessem estar trabalhando e essas perguntas acrescentarem no entendimento quanto ao texto. E a primeira pergunta que nós colocamos para vocês é qual era a relação entre os versículos 14 a 19 de Efésios 3 com esse texto de Efésios 3, de 20 a 21. E a primeira coisa que a gente pode entender é que esses dois textos falam da oração, falam a respeito da oração. Então o primeiro texto é uma oração e o segundo texto fala de como Deus responde às orações que são levadas a Ele. Então os dois textos também falam sobre o poder de Deus. E o primeiro falando de como nós somos fortalecidos no poder dele, e o segundo fala do poder de Deus, que é infinito, mais no que podemos imaginar ou pensar. Os dois textos também falam da glória de Deus. Então o primeiro usa a glória de Deus como base para a oração, e o segundo é ver a glória de Deus como resposta, como resultado das nossas orações. Os dois textos também, queridos, eles falam que os temas ultrapassam o entendimento humano, a nossa compreensão. O primeiro fala de um amor que é infinito e o segundo fala de um poder que é também infinito. Todos os dois textos, queridos, eles vão além daquilo que nós falamos aqui, mas o que nós podemos ver é que a relação entre o amor e o poder de Deus, enquanto nós estamos enfrentando situações, tribulações, nesses momentos de prova, é que o amor e o poder de Deus se manifesta. Por isso Paulo ele chama a atenção, por isso Paulo ele traz essa compreensão e mostra para, olha, você precisa compreender, você precisa discernir o poder e o amor de Deus em momentos de dificuldade. A segunda coisa, ou a segunda questão que aparece, que nós mandamos para vocês segundo os versículos 17 a 19, quais frases indicam o limite ou a falta deles quanto à questão do amor de Deus. Então, a primeira frase que eu queria colocar é o alicerçados e arraigados. Alicerçados e arraigados indica-se que a nossa base existencial, a nossa existência, sem o amor de Deus, não temos nem raiz, querido, e nem identidade. As dimensões desse amor indicam que ele se estende além de todas as direções. Todos somos rodeados com esse amor. Nós somos rodeados por todas as direções e esse amor não tem início e ele também não tem fim. Uma outra frase que aparece é que excede todo o entendimento. Isso indica que o seu amor, ele vai além do entendimento, do nosso limite de entendimento, de compreensão humana. Assim, Paulo está orando ainda assim para que a gente possa compreender. O texto vai falar assim no versículo 18, Efésios 3, 18, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e também a altura e a profundidade desse amor. E ele também ora para que a gente possa conhecer. O versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uma terceira questão que foi colocada
é que nessa passagem que nós lemos, quais frases indicam o limite ou a falta dele quanto ao poder de Deus. Então, 3 coisas ou 3 frases são interessantes nesse contexto do poder de Deus. O primeiro é a palavra infinitamente, ou seja, sem fim, sem limite. O poder de Deus, ele não tem fim, ele não tem limite. A segunda frase, mais do que tudo quanto pedimos. Ou seja, além daquilo que você pede, além da vossa fé, além da sua coragem de pedir, não é? O poder de Deus, ele vai além. E mais do que pensamos, já imaginou? Isso é além da nossa capacidade mental de imaginar aquilo que Deus poderia fazer por nós. Então Deus, ele pode fazer, o poder dele está além dessas coisas. Uma quarta questão é, você impõe limites a Deus quanto à maneira que você pede? Com certeza, querido, nós muitas vezes a gente, nas nossas orações, a gente limita. Por quê? Porque quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, na maioria das vezes, nós estamos pedindo coisas terrenas, nós estamos pedindo coisas materiais, coisas externas, e quando na verdade nós poderíamos estar abrangendo muito mais o poder da oração, podemos alcançar muito mais coisas em Deus se nós estivéssemos com a nossa mente mais aberta. Você, um ponto 5 e final aqui, você impõe limites a Deus na maneira que você pensa? Com certeza também. Muitas vezes o nosso pensamento humano nos limita diante de Deus. Tem um texto lá em Jeremias 29:11 que diz: eu que sei que pensamento tem a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Então, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E com certeza, se eu e você permanecer apenas na linha de um pensamento humano, nós vamos limitar a Deus, e principalmente se nós colocarmos isso em oração. Se nós vamos ter uma vida de oração, segundo o nosso pensamento, nós não entramos na dimensão e nem na perspectiva de Deus, e nós vamos limitar aquilo que Deus poderia fazer em nosso favor. Então, um resumo também aqui rápido a respeito do capítulo 10 e 11 do livro da Hope McDonald sobre Jesus ensina-nos a orar. No capítulo 10, ela vai trabalhar exatamente essa oração eu vejo. Eu achei muito interessante esse entendimento dela quanto a esse trabalho da oração eu vejo. O que é a oração eu vejo, né? Ela nos falou sempre que orarmos e visualizarmos a resposta da oração. Então, uma coisa é a gente orar, e essa oração eu vejo é exatamente você orar, e enquanto você está orando, você está visualizando, você está mentalizando a sua resposta de oração. E isso vai trazer um crescimento, né? Como diz a palavra lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz: por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, credes que recebestes, e será assim convosco. Uma coisa eu falo, né? Essa promessa é tão verdadeira com as que mantêm-nos seguros com respeito à nossa salvação. Paulo, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Cremos que nós somos salvos. Jesus falou também: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Jesus também disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse ainda: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que aquelas que eu faço. Ouça algo bem interessante, queridos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Será que a gente crê nisso? Se nós cremos naquilo que Deus está falando, se nós cremos naquilo que Deus ele faz, então eu preciso visualizar, eu preciso, quando eu creio naquilo que Deus está falando, quando eu creio naquilo que Deus está manifestando na minha vida, então eu tenho a capacidade
de quando eu oro, quando eu me deparo com a palavra de Deus, de formular, de imaginar aquilo que seria a minha resposta. Se você crê, então deve também acreditar que ele diz: por isso vos digo que tudo quanto eu em oração pedi, eu preciso crer que assim vai acontecer, como está lá em Marcos 11, 24. Jesus ele manda fazer 3 coisas na nossa oração. Primeiro, nós devemos orar. Segundo, a gente deve pedir na nossa oração. Em terceiro, a gente precisa crer. A Hope também, ela afirma algo muito interessante, queridos. Aprender a crer em Deus é colocar a fé em ação. Imaginar, ver a resposta da oração como se já tivesse sido respondida, tem ensinado a gente a crer melhor. É simplesmente um instrumento que pode ajudar a gente a crer. Então, você imaginar já a resposta daquilo que você está orando, ajuda a fortalecer a sua fé, a crer mais. Orar já imaginando a resposta, nos ajuda a crer mais na oração. Mas, além disso, ela também fala que é algo muito importante da gente começar a imaginar a respeito dessa imaginação. Antes de colocar essa imaginação em prática, a nossa oração, ela primeiro precisa ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque se ela não for uma oração segundo a vontade de Deus, a gente vai estar incorrendo alguns riscos, não é? Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre essa oração, eu vejo, é que essa oração, ela precisa ser direcionada pela vontade de Deus. Não pode ser qualquer tipo de oração, ou uma oração egoísta, uma oração focada em propósitos humanos, sem a direção de Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que antes de orar por alguém, a gente precisa procurar a direção de Deus. Tem algo que ela coloca no livro que diz assim, antes de orar por alguém, precisamos dizer: Senhor, mostra-me como orar nessa situação. E não continue a oração até você ter essa direção que vem da parte do Senhor, né? Se Ele já mostrou para você, se o Senhor já te deu essa direção de como orar, de que maneira orar, então exerça a oração eu vejo. Então, se Deus já te mostrou, olha, essa é a vontade, então faça. Uma segunda coisa que ela coloca, que eu achei bem interessante, evite usar o se. O que é o se? Se for da sua vontade. Então, essa expressão se for da sua vontade, não usando ela fora de contexto, como está escrito lá na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, como assim na terra como no céu, mas é o entendimento que quando você usa o ser desconectado, isso é como uma falta de compromisso com a oração. Tipo assim, você joga para cima de Deus, né? Você tira a sua responsabilidade com a oração e gera dúvida no coração da pessoa que você está orando. Então, é uma coisa que ela colocou que eu achei muito interessante. Em vez de você usar a palavra se for da sua vontade, você diz de acordo com a sua vontade, porque Deus tem uma vontade, não é? Então, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem planejado, então você vai fazer essa oração. Uma terceira coisa que ela fala também sobre essa questão da oração, da imaginação, da resposta, quando nós oramos imaginando a resposta dessa oração, a gente não está dizendo para Deus como é que Ele deve agir, ou a gente está determinando ou predeterminando, ou dando uma ordem para Deus, naquilo que Deus vai fazer, como se a gente estivesse dando um plano para que Deus possa seguir, né? Então, não é nada disso. A oração de você imaginar, então, o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, isso está de acordo com a vontade de Deus, é o Senhor que vai determinar. O que a gente vai fazer? Nós vamos imaginar. Eu vou imaginar já a resposta. Eu não vou imaginar o processo da resposta. Eu vou imaginar já o milagre concretizado. Eu vou botar na minha mente. Eu vou orar
para uma pessoa enferma e já vou ver ela curada. Eu vou orar para uma situação complicada na minha vida e já vou ver aquela situação resolvida. Como que Deus fez? Aí é com o Senhor. Amém? É Deus que vai fazer, não tem a ver comigo. E por fim, o capítulo 11 vai concluir com a oração de ação de graças. Ou seja, o roteiro da oração, ela seria o quê? Primeiro, você precisa pedir oração para Deus de como você orar com sabedoria. Segundo, você vai fazer o seu pedido segundo a orientação que Deus já te deu. Terceiro, você vai imaginar a resposta já crendo naquilo que Deus vai fazer. E por fim, você vai agradecer a Deus, né, por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus já fez na sua vida. Então vai agradecer. Então toda oração, ela precisa terminar com essa ação de graças, não é? De forma especial, com esse agradecimento, você agradecer a Deus. Existe tanto motivo, e não tem que ser aquela oração, obrigado por tudo, Senhor, não, sabe? Agradeça especificamente, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, agradeça a Deus pelo cuidado, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele representa para você. Então, sempre que você terminar a sua oração, querido, faça essa oração de agradecimento, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu quero encerrar esse momento aqui, como a gente tem feito, com um devocional, usando o texto aí de Efésios 3, de 14 a 21, que fala dessa oração de poder, dessa oração eficaz, dessa oração de fé. E o texto de Efésios 3, 14 a 21, ele diz assim: por essa causa, Paulo dizendo, me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu como também na terra, sobre que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Essa oração de Paulo é uma oração poderosa, meus irmãos, que enche o nosso coração de entusiasmo. E ele coloca alguns elementos aqui nessa oração muito, muito interessante. E esse texto mostra que o amor de Deus, como Paulo coloca, ele vai muito além do amor que nós entendemos como seres humanos, como assim também o seu poder. O amor dele e o poder são colocadas de forma ilimitada. Se Deus ele nos ama, querido, de tal forma, com tanto poder para fazer transformar toda e qualquer situação em nosso favor, por que às vezes a gente não percebe essa ação em nosso favor no dia a dia? Uma coisa muito importante para compreendermos quanto à nossa vida de oração é o fato de não sermos o centro das atenções, né, de todas as coisas. Quem é o centro é o Senhor e não nós. Então, quando a gente começa a orar com essa compreensão, muita coisa muda na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu desafio você, quando você começar o seu tempo de oração, entenda, você não é o centro das atenções. O centro das atenções é o Senhor, é a vontade dEle que deve prevalecer em toda e qualquer situação. Então, entenda tudo aquilo que nós estamos falando aqui a respeito da oração, compreenda que Deus é que é o centro das orações e a vontade dEle precisa prevalecer, né? E com certeza Ele deseja o melhor para nós, como seus filhos, não é? Deus, Ele quer o melhor, Ele nos ama tanto, o poder dEle é infinito. Então, nessa direção, nós podemos orar com fé. Nessa direção, a gente pode usar a nossa fé operante e conquistar
muitas maravilhas no Senhor. Como diz lá em Romanos 8, 28 e 29, o desejo de Deus, o maior desejo do Pai é nos tornar parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, quando oramos a Deus e pedimos a Ele que mude uma determinada circunstância ou situação da nossa vida e a gente não vê nada acontecer, certamente é porque algo ainda precisa ser transformado na nossa vida. Se oramos a Deus com fé e aquela situação ainda não foi transformada, entenda, o Senhor ainda está trabalhando, talvez na nossa vida ou na vida de uma outra pessoa que está envolvido no meu pedido de oração. Talvez uma das coisas que nós precisamos entender é que uma das coisas que precisam mais ser transformadas é a nossa motivação na oração, né? A nossa relação com Deus não deve estar mais focada naquilo que Ele nos traz, naquilo que Ele vai nos dar, aquilo que Ele vai fazer por nós, mas sim pelo que Ele representa para mim, por aquilo que Ele é para cada um de nós. Então, queridos, nesse sentido, nós podemos ser ousados em nossas orações, pois estaremos sempre amparados pelo amor de Deus e pelo seu poder. Amém? Então, na próxima semana, a gente tem deixado aqui uma tarefinha para vocês. Então, memorize para a próxima semana Tiago 5,17. Tiago 5,17 é o texto para você memorizar. E estude também o texto de Tiago 5, de versos 13 a 18. E responda as perguntas que a gente vai encaminhar para você. Estude o capítulo 12, que é o último capítulo do livro da Hope McDonald, e tente colocar alguma coisa em prática na sua vida. Amém? Vamos orar. Eu quero abençoar o seu dia e a sua semana em nome de Jesus. Pai, quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero agradecer por esse momento, Pai, junto com cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, que a vida deles seja uma vida cheia da presença de Deus, que eles consigam, ó Pai, no momento que estiverem orando, visualizar aquilo que o Senhor já fez na vida deles e por eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir.